Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos no 7º dia da oitava de Natal e hoje é 31 de dezembro, numa quinta-feira. E o evangelho que nós temos nesse último dia deste ano vem de João, capítulo 1, versículo de 1 a 18, que nos diz: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se faz de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo iluminava todo o ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era o seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É conhecer Deus. Todos nós queremos conhecer Deus porque saímos de lá, né? Somos uma obra, somos uma criatura, somos um ser vivo dotado de inteligência e consciência, que sabe que vive e sabe que tem um Criador, que nós não viemos do nada, nós viemos de alguém, viu, que por amor gerou a vida. A vida é fruto do amor, a vida não é fruto do ódio, da raiva. O que é fruto do ódio, da raiva é a morte que mata. O amor não, o amor luta para que a vida prevaleça. E aí nós temos, nesse último dia desse ano, esse trechinho do Evangelho de João, que são os primeiros versículos, os 18 primeiros versículos do Evangelho de João. O Evangelho atribuído a João, ele é o Evangelho que mais tardio, ou seja, o Evangelho que mais demorou a ser escrito. Viu? Por quê? Porque quem escreve, viu, ou quem escreve e atribui a João este Evangelho, está escrevendo como alguém que nos evangelhos recebe um título importantíssimo: o discípulo que Jesus amava. Então o Evangelho de João, ele traz a consciência de um discípulo que é amado por Jesus. Traz dentro de si o sentimento e a consciência de que Jesus o ama. Então esse discípulo amado, ele fala na lógica do amor, ele fala na lógica da criação, ele fala na lógica da vida que precisa ser preservada. Por isso esses primeiros capítulos, os primeiros versículos do Evangelho de João, João é montado sobre um parâmetro de sete sinais, ao mesmo tempo 2 semanas, 7 dias. A boda de Caná acontece praticamente no 6º dia. Então João tem uma lógica assim, muito precisa para elaborar os seus escritos. Mas os primeiros nós estamos fazendo memória do relato da criação. Os versículos que nós ouvimos hoje nos remete lá ao capítulo 1 de Gênesis e os primeiros versículos, que nós temos a palavra, e a palavra gerou vida, então a palavra existia,
A palavra, ela constrói, a palavra faz com que tudo exista, essa palavra dá vida, essa palavra, ela promove alguma coisa, ela altera uma existência. Deus, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus, pela palavra, Ele vai colocando ordem no caos e depois vai gerando vida. É bom a gente lembrar que nos primeiros dias, Deus vai separa a luz das trevas, a terra da água, a terra do céu. Só que nesse período de separação, Ele não termina o dia dizendo que foi bom. Ele só passa a dizer que o dia foi bom a partir do momento que Ele começa a criar coisas que têm vida. Viu? Então, as separações são necessárias às vezes, mas não são boas. Mas a criação da vida, das plantas, dos animais, dos peixes, do ser humano, Ele termina dizendo, isso foi bom. Esse dia foi bom porque nós criamos vida. Mas os dias em que a gente tem que criar separação, esses dias não são bons. Então o Gênesis vai nos mostrando isso. E João começa o seu evangelho fazendo memória disso. Essa palavra, viu, ela está aí. E essa palavra existe, essa palavra faz coisas acontecer. Nós estamos falando da palavra de Deus. E é sempre muito bom quando a gente vê isso, a gente sempre passar o dia perguntando quais são as palavras que guiam o meu coração, quais são as palavras que eu mais pronuncio, quais são as palavras da minha vida. Quais são as palavras da minha história? Quais são as palavras que eu mais pronunciei no decorrer da história e da vida? Então, nós temos então nesse contexto aí agora, essa beleza, essa reflexão do Evangelho do discípulo amado. Por causa do amor, ele vai fazendo uma reinterpretação do relato da criação, ele vai fazendo memória de que a palavra ela está presente, ela está nesse mundo. Depois ele faz memória de que apareceu um homem, esse homem é João Batista. João Batista veio dar testemunho do quê? Da luz. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Aí vamos lembrar que a primeira coisa que Deus faz lá em Gênesis é faça-se a luz. Viu? Aí há o conflito entre a luz e as trevas. Ele reconhece que as trevas não queriam reconhecer. As trevas lutaram para acabar com Jesus, acabar com a luz. Então nós temos esse menino que agora é a luz. A luz ela é feita para colocar ordem no caos. A gente precisa da luz para colocar ordem no caos, porque as trevas é uma vida desorientada. A gente está nas trevas quando nós estamos desorientados. Um drogado é um ser humano desorientado. Um alcoolizado é um ser humano desorientado. Um homem furioso, um ser humano furioso, é um ser humano mergulhado nas trevas, desorientado. Alguém tomado pela raiva, alguém tomado pelo ciúme, é um ser humano desorientado, meu, que está aí descontrolado. Por isso, o Evangelho de hoje nos traz, nesse último dia, nos traz isso. Nós precisamos da palavra de Deus para poder gerar vida e fazer coisa. A religião cristã, ela é muito corporal. Quando a gente olha Deus criando, Deus criou coisas concretas. Ele separou a água da terra, Ele criou plantas, animais. E não se fala de criação de sentimentos, de ideias, de pensamentos, de ideologias, de leis, de princípios, nada disso. Não fala de questões morais. Fala de coisas bem concretas. É a vida que tem que ser. E há alguém que é responsável pela vida do mundo, que é o ser humano. Eu te coloco vocês como responsáveis pelo mundo. Viu? Jesus, ele resolve aparecer aqui através de um corpo humano, não através de um espírito, através de um sonho, de um fantasma, de uma nuvem. Jesus aparece, se você olha para o presépio, nós temos uma criança com um corpo humano, é algo corporal, algo assim. A Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus oferecido para nos alimentar. Viu? O ressuscitado é alguém que você pode pegar. Então, a nossa fé ela é muito concreta, a nossa fé ela é feita de gestos, a nossa fé ela é feita de movimentos, ela é feita e construída de coisas que você pode segurar, que você pode encostar, que você pode presenciar, que existe nesse mundo, que não é igual uma coisa que evapora, que existe nesse mundo. Por isso a minha prece hoje é que a palavra de Deus possa continuar gerando vida dentro de nós. Que esse ano que encerra, a gente possa dizer, tá bom, fizemos o que é possível. Não sei se foi o melhor ou o pior, se podia ser diferente,
mas não fomos preparados e nem educados para enfrentar um tempo de pandemia. Foi algo que nós tivemos que construir e aprendendo aos poucos. Podia ter feito diferente? Não sei. A gente só vai descobrir isso talvez daqui a 10 anos, que a gente podia ter comportado diferente. Mas que ao mesmo tempo que no dia de amanhã, é claro que o Ano Novo é uma convenção, né? O nosso calendário gregoriano começou a existir em 1582, se eu não me engano, com o Papa Gregório, que estabeleceu o dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano, até porque janeiro vem de Janus. Janus é um deus antigo, grego, que tinha duas faces, né? Ele tinha uma face olhando para frente e outra face olhando para trás. Então, janeiro, por isso, é uma abertura. É um período em que a gente, fazendo memória desse Janus, a gente aprende a olhar para frente e para trás. Olha para frente com o rosto juvenil, mas a gente olha para trás também com o rosto mais envelhecido, porque a vida vai passando. Por isso que nós possamos viver bem esse tempo, que a nossa virada de ano seja um tempo em que a gente pense na palavra de Deus, que a gente pense na luz que vem iluminar cada um de nós, que a gente pense em João Batista que dá testemunho da luz e que nós também possamos dar testemunho de Jesus Cristo no próximo ano, dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé, diante da nossa cidade de Paraíso, Tocantins, que a gente possa perceber que Deus está tentando nos ajudar, nos orientar, guiar o nosso coração. E aí a gente agradece muito por todos que participaram da nossa vida nesse ano, por todos que foram presença na nossa vida, na nossa igreja, na nossa paróquia, na minha vida, na vida dos meus confrades aqui, e que a gente possa renovar dentro de nós esse desejo de continuar construindo um mundo, uma história que tenha a palavra de Deus como fundamento e orientação e que tenha a luz de Cristo como direção, como orientação de onde nós estamos e aonde nós podemos ir e como nós podemos ir. Tá bom? Um abraço, muito obrigado, até mais, se Deus quiser.